Queridos, vamos para a exposição da palavra e vamos abrir as nossas Bíblias no texto de Atos, no capítulo 2. Nos últimos 2 domingos, as pregações tiveram os seus temas em torno do Pentecostes e do derramamento do Espírito Santo. E pareceu até que houve uma dobradinha entre mim e o pastor Davi, mas não foi proposital da nossa parte. Eu tenho meditado principalmente no texto de 1 Crônicas, queria sacar alguma coisa de lá, mas Deus tem falado a respeito de algumas coisas, então nós vamos continuar falando do Espírito Santo e de Pentecostes. Quando eu preguei, no domingo retrasado, eu expus a linha do tempo de Pentecostes, desde o Antigo Testamento, quando era chamado de festa da colheita ou festa das semanas, de uma maneira como se fosse figura ou sombra, apontando para a realidade que há em Cristo Jesus no Novo Testamento. No Antigo Testamento era a festa da colheita, e depois 300 anos, cerca de 331 antes de Cristo, então, chamou-se Pentecostes. No Antigo Testamento era uma festa de convocação para uma colheita, porque eles iam colher. E no Novo Testamento é a mesma coisa, é uma festa de convocação para uma colheita, porque o Senhor nos fez ceifeiros da seara do Senhor. Então Deus envia o seu Espírito, tanto para que nós sejamos transformados, mas também para que nós pudéssemos ser poderosamente capacitados para anunciar o Evangelho com ousadia na pregação da palavra de Deus e também como instrumentos na manifestação dos dons sobrenaturais do Espírito Santo. Na semana passada o pastor Davi retomou a minha prédica e enfatizou o texto de Gálatas, falando sobre as obras da carne e sobre o fruto do Espírito Santo. E explicando justamente que sem o Espírito Santo nós não conseguimos viver de acordo com aquilo que Deus determinou que deva ser. Sem o Espírito Santo, nada daquilo que nós fazemos será adoração ao Senhor. Por isso a nossa existência precisa ser um altar para Deus, de modo que tudo que a gente faça, tudo que a gente fale, aquilo que a gente pense, esteja tudo de acordo com a vontade do Senhor. Nós fazemos para agradá-lo. Então hoje, nós vamos conversar um pouquinho a respeito daquilo que aconteceu depois do Pentecostes. Os discípulos experimentaram uma experiência sobrenatural incrível. Receberam o batismo com o Espírito Santo, vieram as línguas de fogo, eles falaram em outros idiomas. Cerca de 3.000 pessoas se converteram após a pregação de Pedro. Mas e depois? De que maneira eles passaram a viver? O que mudou na vida deles? De que maneira que eles começaram então a corresponder a essa nova existência que eles receberam? Depois que você participou do culto, depois que você veio até aqui à frente, você recebeu oração, de que maneira você aplicou isso na sua vida? Depois que você veio do retiro, depois que você participou do seminário, depois que você fez um curso, como nós temos aqui, curso de teologia, de que maneira a sua vida foi impactada, de que maneira a sua vida mudou? A transformação da vida é evidência de que o Espírito Santo habita em você. Porque uma coisa é viver governado por si mesmo, outra coisa é viver governado pelo Espírito Santo. Quais são os efeitos do Pentecostes, do derramamento do Espírito Santo? E para isso nós vamos ler esse mesmo texto que foi usado inclusive no momento das ofertas, que é o texto de Atos capítulo 2, e nós leremos do 42 até o 47. Vamos acompanhar a leitura? Diz assim: eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E na alma de cada pessoa havia pleno temor, e muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum.
Vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Diariamente, continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todo o povo. E assim, a cada dia, o Senhor juntava à comunidade as pessoas que iam sendo salvas. Pai, obrigada pela sua palavra. E nós te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor gere arrependimento nos nossos corações e nós nos conformemos àquilo que está escrito pela revelação e ação do Teu Espírito, no nome de Jesus. Amém. Queridos, olha só, quando nós pegamos o versículo 42, a Bíblia diz assim: eles perseveravam no ensino dos apóstolos. A primeira evidência da presença do Espírito Santo após o episódio do Pentecostes é uma igreja que aprende. Era como se o Espírito Santo, hoje de manhã eu falei a respeito disso, era como se o Espírito Santo tivesse aberto uma escola em Jerusalém, tendo os primeiros apóstolos ali como professores e 3.000 recém-convertidos no jardim da infância. Eles estavam ali aprendendo. Então a Bíblia vai falando a respeito disso, de que a primeira coisa que aconteceu é que eles desejaram aprender mais aquilo que os discípulos estavam ensinando, o Novo Testamento ali. Tem uma fala de John Stott a respeito disso que diz assim: vemos que esses novos convertidos não estavam se deliciando com uma experiência mística que os levasse a rejeitar a própria mente ou a teologia. O anti-intelectualismo e a plenitude do Espírito Santo são mutuamente incompatíveis, pois o Espírito Santo é o Espírito da verdade. É o Espírito da verdade. A primeira coisa que aqueles discípulos tiveram o desejo, segundo o relato bíblico, de fazer, foi aprender. Foi aprender. E a Bíblia fala, eles perseveravam no ensino, porque não é fácil aprender, não é confortável aprender. Mesmo quem gosta de estudar, estuda muitas vezes com dificuldade. O que acontece é que pela ação do Espírito Santo, nós temos a nossa mente renovada a partir das verdades do Evangelho, para absorver as verdades do Evangelho. Nós abrimos mão de uma mente cauterizada, de uma mente que foi limitada pelos pecados, porque a queda afetou a nossa capacidade de aprender, a queda afetou sim a nossa mente. Mas renovados pelo Espírito Santo, nós abrimos mão dessa mente tacanha, cauterizada, limitada pelo pecado, limitada pelo racionalismo humano, a fim de nós recebermos a mente de Cristo, como está escrito em 1 Coríntios 2,16. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Uma mente que entende a profundidade bíblica e ao mesmo tempo não somente considera, como busca e valoriza as manifestações sobrenaturais. Quem falou que uma pessoa cheia de conhecimento deve desprezar a exuberância pentecostal? E quem disse que aqueles que fluem em dons maravilhosos terão menos plenitude se tiverem maior conhecimento de teologia? Essa é uma das heresias que se escuta muitas vezes da boca daqueles que citam o texto de 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 6, quando diz que a letra mata e o Espírito vivifica. O contexto deste texto, quando cita a letra, está se referindo à lei mosaica, porque verdadeiramente a lei apontava o pecado, então a condenação e a morte. Era esse o contexto. Nós não temos justificativa para continuarmos ignorantes. O Espírito Santo nos capacita para o conhecimento, para conhecermos. E nós fomos criados para o conhecimento, e um conhecimento muito mais elevado e muito mais sublime do que o conhecimento e a inteligência natural. A forma natural de nós aprendermos alguma coisa, normalmente passa pelos nossos sentidos. A gente aprende através daquilo que a gente vê, a gente aprende através daquilo que a gente escuta,
A gente aprende através de libras, das nossas mãos. Normalmente nós captamos o conhecimento através dos nossos sentidos, mas a proposta de Deus para aqueles que são espirituais é que não se limitem aos meios naturais de aquisição de conhecimento e sabedoria. Ele está falando de uma inteligência espiritual. A inteligência natural que todos nós temos, cada um de nós tem, varia de acordo com cada um. Mas a média do brasileiro varia em torno de 85, né? Ficamos entre 87 e 85, e então o quociente ficou em 85, a média do brasileiro. O QI de cada um de nós é determinado por muitos fatores, mas principalmente pela alimentação da gestante e nos primeiros anos da infância. Tem a ver com genética, mas principalmente, vocês podem estudar, não estou falando de mim. Tem a ver com a alimentação, tem a ver com aquilo que nós consumimos. Por quê? Porque falta de nutriente, porque falta de proteína, porque comer porcaria faz mal. Tem muitos estudos que falam a respeito disso, que a nossa saúde mental está ligada àquilo que nós ingerimos, mas principalmente nos primeiros anos da criança. Então, ainda que em algumas regiões do Brasil, conforme já se diz, nós temos um QI que alcança 90, existem bolsões de pobreza no nosso país, onde a fome puxa isso para baixo, porque as pessoas não têm acesso à alimentação. Pessoas passam fome no nosso país. Só que esse é um assunto para outra conversa. Não é disso que nós vamos falar agora. Apenas quero que vocês guardem a informação de que inteligência e alimentação estão diretamente ligadas. Inteligência e alimentação. Quando a gente fala de quando a gente fala de inteligência artificial, por exemplo, a inteligência artificial é uma espécie de arquivo enorme que é alimentada com dados do mundo todo. É um grande arquivo alimentado com informações, e através dela a gente tem acesso a muitíssimos dados, a muitíssima informação. Agora imagine inteligência espiritual. É todo o conhecimento de Deus disponível através do Espírito Santo para aqueles que têm a mente de Cristo. A gente não se restringe aos meios naturais de aquisição de conhecimento. A gente não fica na limitação daquilo que é possível, captável, perceptível pela nossa mente, pelo nosso cérebro. Deus não é limitado por aquilo que a gente percebe. Deus não é limitado por aquilo que a gente conhece, por aquilo que a gente acha de maneira cognitiva, por aquilo que a gente entende de forma cognitiva. 1 Coríntios, fica em Atos, coloca o dedinho aí e abre lá em 1 Coríntios no capítulo 2. Primeira Coríntios, no capítulo 2, a partir do versículo 6, diz assim: contudo falamos de sabedoria entre aqueles que já têm maturidade. Não me refiro, entretanto, à sabedoria desta era ou dos poderosos deste século, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes da origem das eras para a nossa glória. Nenhum dos governantes desta era compreendeu essa sabedoria, pois se a tivessem entendido, não teriam crucificado Jesus Cristo. No entanto, como está escrito, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus predispôs para aqueles que o amam. Deus, todavia, o revelou a nós por intermédio do Espírito, porquanto o Espírito a tudo investiga e até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do ser humano a não ser o Espírito do homem que nele reside?
Assim, igualmente, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de que possamos compreender o que por Deus nos foi outorgado gratuitamente. E você pode ler até o versículo 16. E o contexto ele está falando a respeito de uma sabedoria que não é adquirido, um conhecimento que não é adquirido através dos meios naturais, mas através do Espírito Santo. Nenhum ouvido nunca ouviu, nenhum olho nunca viu. Normalmente é assim que a gente aprende. Mas o Senhor está nos falando a respeito de uma outra forma de aprender. Tem um amigo de um amigo meu, o nome dele é Danilo Figueira. Ele é paleobiólogo e você pode encontrá-lo no Instagram, se você desejar. Professor universitário e tudo mais. Seus pais, inclusive, são missionários. O Senhor lhe deu um sonho, certa vez, a respeito de como produzir um fóssil de peixe, que o carbono 14 atestou como se tivesse milhares de anos e ele tinha feito em meses dentro do laboratório. Filha de uma amiga minha, Beatriz Machnik, muito querida, recebeu do Senhor uma fórmula, em sonho, de precificação de honorários advocatícios. Hoje ela é professora de Direito, ela é escritora e tem um escritório de advocacia em Manhattan. Você foi capacitado pelo Espírito Santo para o conhecimento e para a profundidade bíblica, assim como também para o exercício de dons sobrenaturais. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que estuda e que se submete à palavra de Deus. Eu e o Everett tivemos uma vez um episódio, quase 20 anos atrás, no momento em que nós passamos por uma crise no nosso casamento. E eu estava orando e colocando diante de Deus algumas coisas. E o Espírito Santo me guiou e me dirigiu para que fosse até os calçados dele e ungisse todos os calçados. Eu não aprendi isso lendo nenhum livro, não foi ninguém que me ensinou, mas foi uma direção do Espírito Santo. Nem passava na nossa cabeça que um dia nós seríamos pastores e que o Senhor nos levaria por muitos lugares para pregar a palavra de Deus. Essa foi uma experiência sobre ser guiada pelo Espírito Santo. Em alguns momentos o Espírito Santo fala alguma coisa nos nossos corações, que verdadeiramente, se a gente pensar com a razão, puxa vida, com esta razão limitada, com esta razão natural, vai falar assim: ah, Daniela, que tem a ver você ir lá ungir o calçado do seu marido, e então de tal maneira o Espírito Santo trabalhou o coração de vocês, e vocês superaram uma crise no casamento? Não passa pela razão, pela mente natural, mas para quem é espiritual entende a respeito destas coisas. Não quer dizer que todo mundo que passar por crise no casamento vai lá ungir sapato e vai dar certo, viu, gente? Porque experiência com o Espírito Santo não é doutrina. É uma experiência com o Espírito Santo, mas isso não é doutrina. Nós ensinamos, nós pregamos doutrina, mas sim, o Espírito Santo pode nos guiar de tal maneira que talvez a gente tenha algumas ações ou algumas atitudes a respeito de ir orar com alguém, a respeito de compartilhar algo com alguém, ou alguma impressão, ou algum entendimento, ou alguma visão, ou alguma imagem, ou alguma coisa. E o Espírito Santo testifica de tal maneira no coração, e a voz dele de tal maneira que é inegável. Quem conhece a voz do Senhor, conhece a voz do Senhor. E a Bíblia diz que todo filho de Deus é guiado pelo Espírito Santo. Todos nós, filhos de Deus, somos guiados pelo Espírito Santo. Então não se trata apenas de conhecer um monte de texto teórico. A nossa mente é renovada para que a gente viva de uma maneira distinta, que a gente deixe de ser ignorante, que a gente tenha qualidade de vida, que a gente seja mais compreensivo, que a gente seja menos egoísta, que a gente não tenha um relacionamento tóxico com as pessoas. A evidência do Espírito Santo, de acordo com esse texto, é que você se esforça para aprender e aplicar aquilo que você aprendeu. A inteligência natural se alimenta do quê? Arroz, feijão, ovos, carne, proteína, muita proteína,
vitaminas. É assim que a inteligência natural se alimenta. A inteligência artificial se alimenta de dados dos usuários que estão aí disponíveis na internet, nas redes sociais e assim por diante. Mas a inteligência espiritual se alimenta da fé, que é manifestada através da obediência à palavra de Deus. Como nós temos alimentado esta inteligência espiritual? Todas as vezes que você vive e aplica o conhecimento bíblico por amor a Deus, a sua fé é aperfeiçoada. Isso é inteligência espiritual. Fazer como Jesus faria, porque nós temos a mente de Cristo. Aquilo que Deus falou. E na sequência ele vai falar versículo 42, 44 e 45, aquilo que nós já falamos a respeito das ofertas. Ele vai falar, eles perseveravam na comunhão, está escrito no 42, e depois no 44 e 45, todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Por que nós lemos esses 3 versículos juntos? Porque em grego é o mesmo termo, é koinonia, é comunhão, é ter em comum. No versículo 44 e 45, conforme nós já expusemos aqui nas ofertas, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que é generosa para cuidar, que não se omite em compartilhar. Mas o outro sentido da comunhão para o qual eu desejo chamar a atenção neste momento, fala a respeito de uma comunhão que exige entre Pai, Filho e Espírito Santo. Olha o que o texto diz no versículo 42. Eles perseveravam na comunhão. Eles perseveravam na comunhão, que é o que nós temos de comum com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e consequentemente uns com os outros. Queridos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade, já são uma comunhão. E quando nós recebemos o Espírito Santo, nós passamos a comungar, a fazer parte desta comunhão que existe entre a Trindade. A comunhão cristã é uma realidade que somente é possível por causa de Cristo e em Cristo. Foi Jesus que viabilizou a nossa comunhão com a Trindade, a nossa comunhão com Deus, através do seu sacrifício. Então só é possível por causa dele. Só aqueles que são filhos de Deus participam desta comunhão, aqueles que estão em Cristo. Deus, Jesus e o Espírito Santo são uma comunhão perfeita. Eles têm tudo em comum e tão perfeito que, sendo 3, são um. Comunhão cristã não é algo que nós criamos. Ela é eternamente existente. Não foi a gente que criou comunhão cristã. A comunhão cristã é o ambiente onde a igreja floresce. Porque todos os que fazem parte da igreja, do corpo de Cristo, são chamados para comungar da mesma comunhão que há na Trindade. Por isso, comunhão cristã é uma realidade que existe desde a eternidade, ou por toda a eternidade. Deus, Jesus e o Espírito Santo. E da qual nós nos tornamos participantes quando nós ouvimos o chamado de Deus. Quando você ouviu no seu coração essa voz. Ou seja, a comunhão cristã não é algo que a gente constrói, mas é uma realidade a qual nós passamos a pertencer e pela qual nós perseveramos, assim como os discípulos de Atos 2. Assim como os discípulos de Atos 2. E uma vez que a realidade da comunhão cristã é algo existente e a qual eu passo a pertencer, logo todos aqueles que pertencem a esta mesma comunhão com Deus, também têm comunhão uns com os outros. Comunhão com Deus e com as pessoas não é algo que o ser humano criou, porque a gente não é da união. Caídos por causa do pecado, nós somos da separação, nós somos da divisão, nós somos da segregação,
nós somos do egoísmo, nós somos daquele ditado popular que diz: se a farinha é pouco, meu pirão primeiro. Naturalmente, nós somos da divisão. Agora, por causa do Espírito Santo nas nossas vidas, por causa de nós termos sido enxertados, inseridos nesta comunhão, é que nós passamos a ser pertencimento, unidade, você primeiro, serviço, renúncia, abnegação. Abnegação. O que determina a nossa comunhão não é quem nós somos a partir de nós mesmos, em nossa própria piedade ou em nossa própria espiritualidade. O que determina a nossa comunhão é quem nós somos a partir de Cristo. O que nós temos em comum, o que nos vincula, é o que Cristo fez por nós 2. É o que Cristo fez por nós 10. É o que Cristo fez por nós 100. É o que Cristo fez por nós milhões e milhões e milhões. E é isso que vincula esses milhões e milhões e milhões. Agora pense comigo. Considerando isso que nós falamos, que comunhão cristã é uma realidade que já existe na eternidade e na qual nós somos inseridos, porque Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Nós fomos literalmente tirados de um lugar e transportados para outro, para esta comunhão. Pense, comunhão cristã não é um ideal humano. Comunhão cristã é uma realidade divina. Muitas vezes na nossa cabeça a gente tem na nossa mente um tipo ideal do que é que deve ser comunhão cristã. E a gente tenta colocar em prática aquilo que a gente pensa que deve ser ideal. Pela bondade e pela misericórdia de Deus, sabe o que acontece quando a gente tenta implementar o nosso ideal de comunhão cristã? A gente se decepciona. A gente se frustra. É pela graça de Deus que nós nos decepcionamos. E é pela graça de Deus também que as pessoas se decepcionam conosco. Por quê? Porque Deus não é um Deus de sonhos humanos e de ilusões, mas de realidade, e a sua realidade é Cristo. A respeito disso, Bonhoeffer, um teólogo alemão da época da Terceira Guerra Mundial, disse assim: uma comunhão que não suporte e não sobreviva a uma decepção, que se agarre ao seu ideal quando ele é para ser destruído, perde na mesma hora a promessa da comunhão duradoura e se desmanchará mais cedo ou mais tarde. Qualquer ideal humano introduzido na comunhão cristã impede a comunhão autêntica e precisa ser destruído, para que a comunhão autêntica possa existir. A pessoa que ama mais seu sonho de comunhão cristã do que a própria comunhão cristã, destruirá qualquer comunhão cristã, mesmo que pessoalmente essa pessoa seja honesta, séria e abnegada. Então é muito bom quando Deus quebra o nosso verniz. Igreja é comunhão, quando os membros não deixam de amar uns aos outros porque se decepcionou. Porque pisamos na bola, porque falhamos. É quando o pecado, quando a fraqueza, quando o erro, quando a fragilidade do outro não me impede de amá-lo. Ainda que. É por isso que comunhão é algo pelo que nós devemos perseverar. Perseverar. Nós não buscamos uma igreja que se adeque às nossas necessidades ou aos nossos ideais. Nós buscamos uma igreja em que a realidade seja Cristo e se sobreponha, e essa realidade se sobreponha às nossas ilusões, às nossas dores, aos nossos traumas, às nossas manias, às nossas afinidades, às nossas preferências, aos nossos desejos. Do contrário, a gente vai viver nichado no nosso clubinho, na nossa associação, compartimentados, segregados, particularizados e alienados. Isso não é corpo de Cristo. Nós fomos chamados para pertencer à comunidade dos santos. A comunidade dos santos.
não para criá-la. Ela já existe. E quando nós entramos, a gente não entra impondo exigências uns sobre os outros, sobre como as pessoas devem ser para que a gente venha a ser. É aquela famosa fala que diz assim: eu sou muito tranquilo até pisarem no meu calo. Mas a ideia é que a mansidão seja uma virtude mesmo quando estão pisando no calo, não é verdade? Porque daí eu não preciso do Espírito Santo. Se quando está tudo favorável eu estou ok, mas quando não está favorável eu, desculpa o termo, desço do salto. A gente não chega dentro desta comunhão eterna, santa, divina, existente desde a eternidade, fazendo exigência. A gente participa com ações de graças, com gratidão pelas vidas uns dos outros, porque nós já somos um, sobre o único fundamento que é Cristo. Sobre o fundamento que é Cristo, Cristo em nós. Ele é o fundamento, não as nossas ideias, não as nossas emoções, não as nossas preferências, não as nossas afinidades. Nós já nos pertencemos. E por que é que nós nos pertencemos? Porque primeiro nós pertencemos a Ele. Então, porque pertencemos a Deus, pertencemos também uns aos outros. Uns aos outros. Então, olha só. Comunhão cristã não é um ideal, mas é uma realidade divina. E segundo, comunhão cristã é uma realidade espiritual, é uma comunhão espiritual, não é psíquica. E disso ela se distingue de todas as outras comunhões. O Espírito Santo habita cada um de nós e por isso nós somos uma fraternidade pneumática, pneuma, espírito. Sem o Espírito, nós somos apenas anímicos, instintivos, psíquicos, cognitivos, naturais e birrentos. E birrentos. O fundamento de toda a realidade pneumática é a palavra de Deus, clara e revelada em Jesus Cristo. A palavra de Deus é o fundamento de toda a comunhão pneumática, desta fraternidade espiritual. Agora, o fundamento de toda a realidade psíquica são os estímulos e os anseios obscuros e turvos da alma humana. O fundamento da comunhão espiritual é a verdade, é a luz. O fundamento da comunhão anímica é o desejo. Segundo 1 João, capítulo 1, versículo 17, é de dentro do coração dos homens que saem as intenções malignas. Na comunhão espiritual, é tudo entre mim e Deus primeiro, porque o Espírito Santo é esse cimento entre cada tijolinho, ele é aquele que dá liga. Tudo aquilo que eu digo, tudo aquilo que eu falo, tudo aquilo que eu penso, todas as minhas ações e todas as minhas intenções, antes de serem dirigidas ao outro, é dirigida primeiramente ao Senhor. É por isso que a gente pensa bem no que vai dizer. É por isso que a gente pensa bem naquilo que vai fazer. É por isso que a gente considera todas estas coisas com temor. Por quê? Porque nós somos espirituais. E antes de ser entre nós e o nosso irmão, é entre nós e o nosso Senhor. É por isso que é tudo entre nós e Deus primeiro, entre mim e Deus primeiro. Porque é o Espírito Santo que é essa junta de dilatação entre nós, entre cada um de nós. E é por isso que a gente se importa assim. Por isso que a gente tolera, por isso que nós nos suportamos em amor, por isso que nós amamos com paciência, com humildade. Já na comunhão anímica, e aí eu costumo dizer que é junta seca, né? Não tem reboco aqui não. Aqui a junta é seca, é uma relação imediata entre as pessoas. E aí é uma outra forma de dinâmica. Porque um exige ou impõe ao outro de maneira ativa ou passiva o seu ideal de comunhão. Com demandas, com acusações, com comparações, com vitimismo, com chantagem, com manipulação.
Isso é tóxico. Isso não é fraternidade pneumática. E como disse Bonhoeffer, novamente a respeito disso, ele falou assim: o amor anímico ama a outra pessoa por amor a si mesmo. O amor espiritual ama a outra pessoa por amor a Cristo. É porque Ele nos amou. É porque Ele nos amou. E é por isso que nós também amamos. Qual é a motivação do nosso amor? Nós amamos porque nos amamos? Ou nós amamos porque amamos ao Senhor? Isso modifica toda a dinâmica dos relacionamentos. Isso muda tudo. É por isso que é tudo entre mim e Deus primeiro. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que ama as pessoas apesar das diferenças. É uma igreja que ama as pessoas acima das fragilidades, a ponto inclusive de sofrer o dano. Deus falou que a gente deve amar os nossos inimigos. Imagina os nossos irmãos. Então, uma igreja cheia do Espírito Santo, pentecostal, é uma igreja que persevera no aprendizado, que persevera no amor uns pelos outros e que compartilha generosamente. Agora, versículos 42, um pedacinho, e o versículo 46. Eles perseveravam no partir do pão e nas orações. Está lá no 42. E aí o 46. Diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Queridos, uma igreja cheia do Espírito Santo se reúne para adorar a Deus. É uma igreja que se reúne para adorar ao Senhor. E aí existe uma polêmica que é bastante relevante. Tem gerado muitas discussões sobre frequentar ou não uma igreja. Em geral, as pessoas até pendem para uma polarização em relação a isso. Há aquelas que consideram ser desnecessária a frequência nos cultos públicos e alegam que Deus está em todos os lugares e que então eles podem sim ser desigrejados, como se o corpo de Cristo fosse apenas místico. Como se Jesus não tivesse encarnado. No outro extremo, existem aqueles que consideram o culto, somente o culto, como serviço da igreja, como serviço e adoração a Deus, a ponto de se tornarem religiosos, de terem um comportamento dentro da igreja e um comportamento fora da igreja. Dentro da igreja é uma coisa, quando vai para a escola, para o ambiente de trabalho, para a faculdade, para casa, esquece que Deus é espírito. E que deseja sim ser cultuado em todos os lugares. Esquecem que não abraçaram uma religião, mas uma nova existência. Os desigrejados consideram o corpo místico da igreja e negam a encarnação de Cristo. Igreja palpável, igreja tangível, igreja visível, igreja audível, cheirável. Jesus Cristo encarnou. Cada um de nós é somente uma pedra viva, conforme diz o texto de 1 Pedro no capítulo 2. É no relacionamento, no ajuntamento que nós somos igrejas para adorar, para cultuar, para servir, para trabalhar, para discipular, para aconselhar, para admoestar, para pegar no pé, para brigar, para perdoar, para quebrar o verniz, para pedir perdão. Desigrejado não pode ser cheio do Espírito Santo, porque não considera que a plenitude do Espírito Santo, de acordo com o texto de Efésios 5, é derramada em cada um de nós por causa do outro e através do outro. Os religiosos consideram a limitação do templo, e por isso eles negam a onipresença de Deus, esquecem que Ele está em todos os lugares. Acabam sendo meritocráticos e não podem viver a plenitude do Espírito Santo porque têm dificuldade para se submeter, para confiar, tende a fazer as coisas na força do seu próprio braço e na capacitação própria. Sem a direção do Espírito,
a gente pode viver esse desequilíbrio mesmo, entre igreja formal e igreja informal. Em alguns momentos, por causa dos nossos traumas, das nossas dores e das nossas histórias, a gente fica relutante em estar na igreja. No entanto, quando a gente lê aqui esse texto, a gente vai ver que os apóstolos não tiveram dificuldade alguma com isso. Eles compreendiam a relevância de participar do culto no templo, conforme está no versículo 46, e Atos 3, versículo 1 também, a Bíblia fala que eles estavam subindo ao templo para orar. Mas eles também compreendem a exuberância de partir o pão nas casas, a informalidade. É compreensível que em alguns momentos a gente fique impacientes com as nossas estruturas eclesiásticas. Elas não são perfeitas, começando por mim. O primeiro imperfeito da igreja imperfeita é cada um de nós. A igreja é imperfeita? É, e começa por mim, a imperfeição. Só que existe uma lição que a gente precisa aprender, que as estruturas eclesiásticas, elas mudam por um caminho de reforma paciente, e não por um caminho de resistência impaciente. Como disse Stott a respeito disso, é sempre saudável que os cultos mais formais e solenes da igreja sejam complementados com a informalidade e a exuberância das reuniões nas casas. Não há necessidade de polarizar entre o estruturado e o desestruturado, o tradicional e o espontâneo. A igreja precisa de ambos. Nós precisamos dos dois. Nós precisamos nos reunir aqui como assembleia. A palavra eclésia significa chamados para fora, a partir do grego no Novo Testamento, mas vem de kahal no hebraico no Antigo Testamento. E esses chamados para fora não é às vezes as pessoas aplicam da seguinte maneira: nós somos chamados para ir para fora e anunciar. Mas o sentido, desde o Antigo Testamento, é que nós fomos chamados de fora das nossas tendas, para fora das nossas tendas, para fora das nossas casas, para nos reunirmos numa eclésia, numa assembleia. E o termo é assembleia, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento. Nós somos chamados para nos reunirmos, para adorarmos ao Senhor. Sairmos de nós mesmos, do nosso conforto, da nossa casa, de vivermos ensimesmados, para nos reunirmos como corpo de Cristo. Como corpo de Cristo. Em alguns momentos aqui, nessa delícia que é quando nós enxergamos Cristo através de olhar para cada um. Porque é você que torna Jesus visível para mim. Eu não enxergo. Ele é invisível. Então, como eu enxergo Cristo? Através de você. Você torna Cristo para mim tangível, abraçável, amável. Eu posso servir a Cristo servindo a você. Eu posso amar a Deus amando a você. Por isso que quando a gente vai lá para o texto de Mateus, no capítulo 25, quando está falando a respeito das parábolas dos últimos tempos, Jesus fala a respeito de 3 parábolas, e uma delas, quando Jesus está fazendo a separação entre os bodes e as ovelhas, ele está falando assim: você me deu de comer, você me deu de vestir, você me deu de beber, você fez todas estas coisas, e eles perguntam: Senhor, quando que a gente fez isso com você? Ele fala: quando vocês fizeram para os pequeninos. Igreja, Jesus Cristo encarnou. E nós somos a visibilidade de Cristo uns para os outros. Uns para os outros. Como que desigrejado vai viver isso? Não vai. A Bíblia é muito clara a respeito disso. Por isso que a Bíblia nos incentiva tanto a formalidade, esse momento, mas também a espontaneidade. Tomar uma xícara de café com alguém. E quando a gente senta para conversar, quando a gente sai para tomar um café, seja nas nossas casas, seja numa padaria, ali o Espírito Santo age. Quando nós nos reunimos nas nossas casas, para uma edificação mútua, para um momento de coinonia, para um momento de comunhão, ali o Espírito Santo também está. E de manhã eu estava falando que café salgado pelas lágrimas é uma delícia, né? A Bíblia nos incentiva
tanto ao serviço litúrgico instituído, porque nesses dias nós somos institucionalizados, é assim que se organiza, mas também a exuberância da convivência doméstica, de comer uma pizza junto, de sentar para tomar um sol. O Evert e eu às vezes fazemos isso. A gente mora em apartamento e às vezes a gente sai e vai sentar lá no meio-fio para tomar um sol, conversar. De que maneira nós fazemos isso? Com alegria, com sinceridade no coração e louvando ao Senhor por tudo, conforme diz o texto de Atos. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que adora ao Senhor de maneira formal e de maneira informal, com alegria, com sinceridade no coração. É uma igreja que não reconhece barreiras geográficas, mas sabe reconhecer a dignidade, a relevância e a pertinência de cada ambiente. Quando a gente está aqui, como assembleia maior, e quando nós somos 2 ou 3. Por fim, versículo 47. Louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todo o povo. E assim, a cada dia o Senhor juntava a comunidade, as pessoas que iam sendo salvas. Até agora a gente falou dessa dinâmica interna, daquilo que acontece dentro do corpo de Cristo. No entanto, o Espírito Santo é missionário e ele nos capacita para alcançarmos o mundo todo, conforme diz lá em Mateus. Vamos pelo mundo inteirinho. Vamos pelo mundo todo. Quando eu compartilhei isso de manhã, quando eu estava considerando isso, imagina que seja como se a gente colocasse uma panela cheia de leite para ferver. Se você for como eu, que coloca a leiteira no fogo e vai fazer alguma coisa, provavelmente você, como eu, é uma pessoa que tem o hábito de limpar o fogão muitas vezes. Porque a gente bota, vai fazer alguma coisa, aí onde você está, de repente, você escuta um tsh. Já era, já foi. Muitas vezes isso acontece, pelo menos comigo. Então, olha só, na medida em que ela é aquecida, esse leite vai começando a esquentar. É a igreja aprendendo a palavra, a igreja em comunhão, a igreja adorando ao Senhor, a igreja compartilhando, mas chega um momento que essa ebulição que o Espírito Santo colocou dentro de cada um de nós, transborda. Vai para além das bordas, vai para além dos limites, vai além das fronteiras e alcança o outro com esse Espírito que está dentro de você. O mesmo Espírito. Aquilo que o Senhor fez em você, Ele faz também através de você, de maneira que você vai transbordar. Cheio do Espírito Santo. A gente vai sendo cheio, pleno, até transbordar. Até passar dos limites, até romper as fronteiras, até romper os seus limites emocionais, a vergonha, o ensimesmamento, os limites geográficos, e ir conversar com o vizinho, ou atravessar a rua, ou conversar com um colega na outra carteira, na sala de aula, ou conversar com um amigo que trabalha na mesma empresa. Você sai do seu limite geográfico e você vai para o outro, seja 1 metro de distância, ou seja 10.000 quilômetros de distância, onde o Espírito Santo te mandar. Mas uma pessoa cheia do Espírito Santo transborda, vai além das bordas. A gente passa por estas coisas. Uma igreja que não transborda, que vive ensimesmada somente nas suas atividades internas, não pode desfrutar da plenitude do Espírito Santo, porque nós fomos justamente capacitados por Ele para irmos, para sairmos. E Satanás faz de tudo para fazer a gente se esquecer disso daqui. Então é algo do tipo assim, já que eu não consigo tirá-lo da igreja, então eu vou perturbá-lo. Para que ele fique tão envolvido com as suas próprias dores, com seus próprios problemas, que ele vai para a igreja apenas para se alimentar, girando em torno apenas de si mesmo, elaborando sobre as suas dificuldades. E assim ele vai vivendo um cristianismo satisfatório,
mediano, sem riscos e sem transbordar. Atenção com isso. E Satanás pode não te tirar da igreja, mas ele pode te atolar dentro dela. Até chegar um dia que a sua insatisfação será tamanha que você vai correr o risco, inclusive, de querer não estar mais na igreja. A igreja é sempre um corpo em movimento, porque o corpo de Cristo não é atrofiado. O corpo de Cristo não é atrofiado, não é travado. E nós somos membros uns dos outros. Nós fomos chamados para algo dinâmico. Nós fomos chamados justamente para esse movimento. E funciona assim. Os que estão fora são chamados para dentro. Mas depois que você entrou, você é chamado para fora. Mas você só pode sair se você entrou. Entendeu? Quem está fora é chamado para dentro. Mas depois que você foi chamado para dentro e você entrou, você é chamado para fora. Só que você só poderá transbordar lá fora se você está aqui dentro do corpo de Cristo. Dentro do corpo de Cristo. E aí, com esse versículo último que nós lemos, o versículo 47, a gente precisa considerar algumas lições. Nós pregamos, nós anunciamos, nós evangelizamos, mas quem acrescenta é o Senhor. Porque a prerrogativa da salvação é de Jesus Cristo e é exclusivamente o Espírito Santo que tem poder para convencer corações. Por melhor que seja a sua argumentação, por melhor que seja a sua retórica, não é você quem convence. Mas o Senhor nos deu uma participação e um privilégio. Aquilo que os anjos queriam fazer, que é anunciar o Evangelho. No entanto, o Senhor outorgou para a igreja, para você, no seu ambiente de trabalho, por onde você anda e nas oportunidades que você tem. O Espírito Santo conta com você para falar, para se comunicar. Lembra que o episódio lá do Pentecostes, quando aquele fogo desceu, eram línguas. E essas línguas fizeram com que os discípulos 120 que estavam ali reunidos falassem outros idiomas, ou seja, é para você se comunicar, para o outro entender aquilo que você tem dentro de você. E quem vai convencer não é você. Então você não precisa ser persuasivo ou cheio de lábia, ou se preocupar com isso. Deixa o Espírito Santo fazer a parte dele e você faz a sua parte. É dele a prerrogativa de admitir quem entra no corpo de Cristo. Em alguns momentos a gente chega a ser arrogante de achar que é na nossa força, ou na nossa retórica, ou na nossa argumentação que nós vamos convencer as pessoas. Mas a gente não pode se omitir de evangelizar, de proclamar o Evangelho, de compartilhar aquilo que o Senhor nos deu. Jesus fazia, e faz até hoje, duas coisas ao mesmo tempo. Ele acrescentava os salvos e salvava os acrescentados. E acrescentando os salvos. Porque só entra no corpo de Cristo quem ele salvou. Mas ele também salvava os acrescentados, considerando que a obra da salvação é imediata, mas por causa da santificação também é progressiva, demonstrando que salvação e participação na igreja são duas coisas que caminham juntas. E os verbos, lá no original, estão no imperfeito. A leitura seria assim: e assim a cada dia o Senhor continuava juntando à comunidade as pessoas que iam sendo salvas. Ou seja, a evangelização não era uma atividade ocasional. Não era um episódio ou um evento na igreja primitiva. Eles não faziam campanhas de evangelismo, ainda que nós possamos fazê-las e devemos. Mas a evidência de uma igreja cheia do Espírito Santo é que ela tem a evangelização como estilo de vida. Como estilo de vida. A quantas pessoas você compartilhou as boas novas do Senhor nesses dias? Neste ano? Em que momento você transbordou?
Em que momento você saiu das fronteiras? Em que momento você cruzou as bordas? Foi crescendo dentro de você de tal maneira, e o Espírito Santo falou, vai, compartilha, e você foi. Em que momento você se moveu até o outro? Se você ler o subtítulo, talvez aí na sua Bíblia, deste texto que nós lemos, dos versículos 42 ao 47, talvez esteja escrito aí no seu, como está escrito aqui na minha Bíblia, como viviam os novos cristãos. Então, como nós viveremos? O discipulado, a aprendizagem, é um estilo de vida. A gente vive aprendendo. A comunhão, o estar juntos, é um estilo de vida. A generosidade não é uma barganha, é um estilo de vida. A adoração formal ou informal, seja aqui na igreja, seja nas casas, seja na rua, seja na pizzaria, seja comendo um cachorro-quente, a adoração é um estilo de vida. E também a evangelização é um estilo de vida. Porque a gente está em todo o tempo buscando uma oportunidade de falar a respeito do nosso Senhor. Em aconselhamento, quando nós nos sentamos para ouvir alguém e a pessoa às vezes vem compartilhar um problema, alguma situação da vida dela, a gente não está ali para resolver o problema. Às vezes a gente consegue ajudar nesse sentido. Mas um conselheiro bíblico não está ali para resolver o problema. Ele está para considerar a pessoa e de que maneira ela está passando. E como é que está o relacionamento dela com Deus e com as pessoas enquanto ela passa por aquilo. Porque pode ser que um problema perdure para a vida inteira. Talvez um problema de saúde. E aquilo mexeu de tal maneira com a pessoa, com a família da pessoa. O cristão passa por muita dificuldade. De que maneira nós passamos? Como nós vivemos? Qual é o nosso estilo de vida? Que existência é essa? Nenhuma dessas atividades que nós fomos falando aqui devem ser assumidas simplesmente como uma programação na igreja, como uma liturgia, ainda que muitas vezes estejam dispostas desta forma, porque afinal de contas nós estamos organizados, mas delas devem ser assumidas por cada um de nós como uma nova vida, como uma nova existência, e que foi nos outorgada graciosamente, e não devem ser executadas por força, por imposição, por obrigação, mas como resultado da obra de Cristo e o transbordar do Espírito Santo no seu coração. No seu coração. O Espírito Santo foi derramado sobre todos os filhos de Deus. E não foi pouquinho, não, porque a Bíblia fala que Deus concede o Espírito sem medida. Tudo aquilo que nós vimos hoje não deve ser entendido como 5 passos para sermos uma igreja cheia do Espírito Santo. Não é fórmula, é vida. A gente não está sendo treinado, adestrado. Nós estamos sendo feitos e refeitos imagem e semelhança de Jesus Cristo. É Cristo sendo formado em cada um de nós. É totalmente diferente. Nós somos chamados para uma realidade espiritual, para uma comunhão espiritual, para uma nova existência. Isso é fácil? Não. Vou falar baixinho. Não. Claro que não, gente. Existe uma guerra aqui dentro. Carne e espírito militando e não é pouco. Satanás fica tentando espreitar também, porque ele é oportunista. Por isso que a Bíblia diz, por isso o que a Bíblia diz para a gente fazer, de acordo com Hebreus, no capítulo 12, e versículos 1 e 2. Portanto, nós também, que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e todo o pecado que tão tenazmente nos assedia e corramos com paciência a carreira que está proposta. Olhando para Jesus, fixo em Jesus, autor e consumador da sua fé.
A fé que existe no nosso coração é uma obra feita pelo Espírito Santo. E a manutenção desta fé é uma obra do Espírito Santo também nos corações. Por isso a gente permanece olhando para Jesus, porque Ele é o autor desta fé. Mas aí na jornada a gente para de olhar para Jesus e a gente começa a olhar para a circunstância. A gente começa a olhar para o problema, a gente começa a olhar para a dificuldade, a gente fixa os olhos na dor, a gente começa a olhar para a falta de tempo, a gente começa a olhar para as conquistas, a gente fica focado nos nossos sonhos, nos nossos anseios, nas nossas realizações. E de repente a gente já não está mais olhando para Jesus. E aí a gente começa a viver protocolarmente uma vida moral e religiosa. A gente faz tudo direitinho. Mas cadê a plenitude do Espírito Santo? Parou de olhar para Ele, está vivendo na própria força. E quem sabe se o Senhor lhe trouxe hoje aqui para você ser renovado na sua fé. Porque talvez você esteja olhando para algo que não deva focar os olhos. Tirou os olhos de Jesus. Por isso que pecar é errar o alvo. Amartia, errar o alvo. Parou de olhar para Jesus, vai errar o alvo. Vai pecar. Corre esse risco. Como que eu faço então, Dani, para permanecer olhando para Jesus? Leitura bíblica, meditação, oração, congregação e jejum. E jejum. Assim como existem regras para a nutrição do corpo, existem também exercícios para a nutrição do espírito. Para a nutrição do espírito. E a gente vai deixando, vai ficando longe, deixa para fazer antes de dormir, daí dorme. Não faz nada, não lê. Como é que está a leitura bíblica? Como é que está a meditação? Primeiro a gente vai considerando esses exercícios. Por quê? Porque eles são os exercícios da manutenção da nossa saúde espiritual. E aí, baseado em Efésios 5, do versículo 19 até o 21, a Bíblia fala sobre como nós somos cheios do Espírito Santo. E o texto vai falar, falando entre vós com salmos. Aprendi algo lindo na aula de teologia da segunda-feira passada, a última aula do professor Renato Raache, e ele falou assim, olha, falarmos uns aos outros com salmos é falarmos da nossa vida. Por quê? Porque quando nós estudamos os salmos, a gente vai perceber que ali é Davi e os filhos de Coré e a família de Asaf e assim por diante, falando a respeito das dificuldades, do que é a existência. Em alguns momentos louvando ao Senhor, em alguns momentos derramando o coração, em alguns momentos, Senhor, se eu pudesse eu matava. Mas não posso, não vou. Falando da vida. Isso é falarmos uns aos outros com salmos. Nós somos vulneráveis para falarmos uns aos outros com salmos? Para falar da sua fragilidade? Quem sabe qual é a sua fraqueza? Alguém sabe qual é a sua fraqueza, a sua dificuldade? E você, de fato, guarda as armas? Baixa as armas? E fica vulnerável? Para conversar com as pessoas a respeito das suas dificuldades, porque, olha, Jesus já sabe todas, e nenhuma delas impede que você seja filho de Deus. Não é por mérito. Vulnerabilidade. Quão vulneráveis nós somos para falarmos daquilo que é feio sobre nós, das nossas vísceras. Não é para sair falando para todo mundo, mas você precisa prestar contas para alguém. Precisa da satisfação da vida. A palavra relacionamento no latim vem de relatio, que significa levar de volta. Ou seja, eu dou satisfação, eu presto contas. Eu falo, eu tenho uma dificuldade imensa com isso. Pense que isso é algo que faz que você seja cheio do Espírito Santo. Ser vulnerável, falando uns aos outros com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, ou será que a gente só canta aqui no culto? Cantando, louvando ao Senhor, com palavras de gratidão.
Tem hora que parece que só sai murmuração, só sai reclamação, só sai falar do copo mais vazio. Palavras de gratidão, todos nós temos motivos para sermos gratos e verbalizarmos esta gratidão. E a submissão mútua, considerando o outro. A submissão mútua, porque nós somos corpo, membros uns dos outros. Membros uns dos outros. A obediência à palavra de Deus. O fato é que nós precisamos confiar em Deus. Pastora, quer dizer que se eu só fizer isso daqui... Eu estou passando por um problema terrível, pastora. Um problema lá na minha casa. Problema de relacionamento com o meu cônjuge. E você quer dizer, então, que se eu fizer isso aqui, se eu confiar e eu fizer estas coisas e eu viver de tal maneira, o Senhor vai resolver o meu problema da minha família? Existe alguma coisa impossível para Deus? Tem problema financeiro, Deus vai fazer surgir dinheiro. Deus é dono de todo o ouro e de toda a prata. E eu não estou fazendo apologia da vadiagem, não é sobre isso, nós temos que trabalhar. A questão é que não há nada impossível para Deus e a verdade é que a gente não confia nisso. E a gente vive com essa não dependência de Deus. Por isso a gente vai desprezando todas essas listas aqui. Esse daqui é o meu checklist, viu, gente? Por isso a gente vai desprezando e não colocando como prioridade estas coisas. Leitura bíblica, meditação, devocional, oração, jejum, congregação, louvor, vulnerabilidade, submissão mútua, obediência, palavras de gratidão, menos murmuração, mais louvor, mais música. O Senhor deseja ser adorado. E nós o adoramos espiritualmente, não estamos limitados nem ao templo e nem ao monte, como diz lá em João capítulo 10. Temos dificuldade para confiar. E aí as coisas vão acontecendo e a gente vai tirando os olhos, porque de repente eu tenho que cuidar da questão dos investimentos, porque afinal de contas agora os Estados Unidos bombardearam o Irã, o que vai acontecer com o mercado financeiro no próximo tempo? E eu estou aqui, prestando atenção, porque eu estou investindo. É isso que domina os nossos pensamentos, é por isso que nós somos guiados. Eu estou com um problema na minha casa e eu não consigo parar de pensar a respeito disso. E aí a gente vai sendo drenado para dentro destas coisas. E aquilo que é para ser prioridade vai ficando de lado, vai ficando marginalizado. Por isso que nós somos chamados para sermos como Maria e não Marta. Em que sentido? Maria estava juntamente com Marta começando a servir, porque o texto original fala que Maria também. Ela também estava começando, mas de repente... ela percebeu que a prioridade não era aquela. E por isso ela teve a ousadia de romper com todo o protocolo, com tudo aquilo que se esperava que ela fosse fazer, com a agenda, ainda que fosse chamada de folgada. Para ficar com aquilo que era prioridade. E quem sabe se falta essa ousadia para a gente. Em alguns momentos... de romper com o protocolo e falar, está doente, vem aqui então e nós vamos orar. Está com problema de relacionamento, com dificuldade para perdoar, então vem aqui que nós vamos orar. Mas nós não vamos só orar, você vai lá pedir perdão ou você vai liberar perdão. Porque afinal de contas, gente, a dívida maior que era minha já foi perdoada, então eu dou só daquilo que eu já recebi. Vamos ficar de pé.